Olá, realistas, tudo bem? Vamos voltar aqui para o nosso bloco sobre codependência emocional. Segundo Melody, a autora desse livro aqui maravilhoso, best-seller, vendido em todo o mundo e analisado em todo o mundo, né? Em que ela discorre e descreve muito bem as características, atitudes, os movimentos inconscientes de uma pessoa codependente emocional. Quero fazer aqui também uma menção nesse vídeo sobre descobrir a maneira de ser enquanto codependente emocional. A Melody descreve aqui coisas observáveis para que você analise no dia a dia a sua maneira de ser enquanto codependente emocional. Vamos aqui então para a primeira maneira de ser. Ela disse: aprenda a reconhecer quando está reagindo. Ela fala aqui para a gente aprender a reconhecer quando estamos reagindo, em qual sentido? Não necessariamente toda vez que você é implicado por alguém, que você é aborrecido por alguém, que você tenha que reagir. Ela fala aqui de uma mudança de comportamento em que a gente não deve ser reativo. Em qual sentido? Quando você reage, você dá o poder ao outro, nós já sabemos disso, né? Então ela fala aqui que você deve observar a sua maneira de ser. Quais são os tipos de reação que você tem? Porque quando você reage a qualquer tipo de implicação ou achar que a pessoa não espera coisas boas de você, porque como codependente emocional, você sempre espera que a pessoa pense bem de você, que a pessoa te elogie, que a pessoa te ampare, que a pessoa te ame. E quando isso tudo é o contrário, o que é muito saudável também, porque na vida tudo há opostos, né? Então, para a noite existe o dia, para a luz existe a falta de luz, né? Para o amor existe o ódio, para a tristeza existe a alegria. Então, veja que tudo tem o seu oposto, né? Tem o seu polo contrário. E aqui ela fala para a gente passar a observar se sempre a gente é reativo, né, a responder. E aqui também está dizendo para a gente reconhecer quando está reagindo, no sentido também. E quando você vê alguém também que está em pé, você sempre dá o seu lugar de assento? Você sempre deixa a pessoa sentar? Você não se vê merecedora desse assento e fica em pé e deixa a outra pessoa sentar? Mas aqui nós não estamos falando de prioridades, nós não estamos falando de pessoas especiais, que precisam de tratamentos especiais, tais como idosos, gestantes, pessoa que tem autismo ou qualquer outro tipo de transtorno, comprometimento neurológico. Nós não estamos falando aqui de pessoas com crianças de colo. Ela está falando aqui para a gente aprender a reconhecer como a gente está reagindo, a forma com que a gente cede a qualquer situação da nossa vida enquanto codependente emocional. Que é aquele exemplo também que eu dei para vocês do bolo. Se todo mundo no aniversário já foi servido, né, já está todo mundo satisfeito, então subtende assim que todos estejam satisfeitos, porque todo mundo já comeu. Se a dona da casa quiser te oferecer mais um pedaço de bolo, sendo que só tem mais um pedacinho de bolo, e você quer comer aquele bolo, uma vez que todos já estejam servidos, por que não comer aquele bolo? Por que não se dá o direito de comer aquele bolo? Por que não se dá o luxo, vamos dizer assim, né, de saber que você é um luxo, que você também é dotado de direitos, que você também deve ser amado, amada, acolhido, acolhida, né? Então ela fala pra gente observar, né, as inclinações, né, as coisas que a gente faz, né, no dia a dia. E fala também aqui no sentido também, tem gente que empresta o cartão de crédito mesmo não podendo. Tem gente e se prejudica lá na frente, então a gente deve observar a forma com que a gente reage como codependente. A gente diz sim toda vez que a gente quer dizer não, né? Ou seja, a pessoa te convidou para ir a algum lugar para tomar um café, você não tá afim, mas você vai por meramente educação. Então, se você não tá afim, não vá. Um outro exemplo aqui que eu achei muito bacana que ela falou
é que você deve aprender a ficar bem frente a uma situação caótica. Em qual sentido? De que você viu alguém precisando e a sua mão fica coçando, o seu corpo fica vibrando em querer ajudar essa pessoa, querer salvar essa pessoa, que você possa se segurar, que você possa ter a certeza de que aquela pessoa está passando por aquilo porque é necessário, né? Que todos nós passamos por adversidade. Pensar dessa forma para se trazer uma empatia equilibrada, ou seja, ajudar ao nível e ao ponto que a gente de fato possa ajudar, e não um nível que a gente possa tirar a roupa do corpo e dar para o outro e ficar nu, não o nível da gente desprender todo o nosso dinheiro para ajudar a pessoa e ficar totalmente devastado durante o mês todo e ficar sem nada, a ponto de ter que pedir dinheiro para outra pessoa, né? Então, trazer um nível de calma, de serenidade frente a uma adversidade, um momento caótico, também é uma maneira de descobrir de como você é, se observar. Achei legal que também que ela falou que não ter intenções destrutivas, né? E qual sentido? Tenha boas intenções, mas sem se invalidar, sem se diminuir, sem se anular, sem se prejudicar. Então, ter intenções não destrutivas, né? No sentido de não para com o outro somente, mas para com você também. Quais as intenções que você tem quanto a si mesmo? Será que são intenções destrutivas, de invalidez, de você se diminuir, de você se prejudicar, né? Então, você não deve adentrar a esse polo. Pelo contrário, você deve se reafirmar, você deve se validar, você deve se amar, você deve se acolher, tá certo? Então, essas são as maneiras que ela fala para você se observar enquanto você estiver reagindo. Ela fala também de uma maneira de se separar das pessoas mentalmente, fisicamente, emocionalmente, num grau de uma percepção de que seja saudável. Ou seja, não ser frio, né? Mas também não ser emocional demais, ou seja, trazer o equilíbrio das coisas. Aí ela fala aqui também, trazer a calma, né? Da ansiedade em ajudar, né? É claro que todos nós passamos por nível de ansiedade. A ansiedade é algo evolutivo, é aquilo que nos faz levantar da cama, é aquilo que nos impulsiona a fazer as coisas, a trabalhar, a ajudar. A ansiedade, mas a ansiedade em demasia, em excesso, ou seja, a ansiedade demais, ela traz um certo transtorno, um certo problema pra gente. Então, acalmar a ansiedade em ajudar. Agora eu tenho que elevar minha voz porque tem um carro aqui que tá complicado. Então, coisas muito interessantes acontecem quando a sua ansiedade está elevada. Você sua demais, ou seja, sudorese. Coloquei aqui, você tem estado de depressão, angústia, síndrome do pânico, a depender de como esteja o seu nível de ansiedade. Então, às vezes você se auto-percebe no estado de agonia, de angústia e muita ansiedade de querer ajudar aquela pessoa, que enquanto você não fizer, você acha que você não vai resolver aquilo dentro de você, porque realmente a ansiedade, ela traz essas características dentro da pessoa, quando ela está em demasia, quando ela está em excesso. Mas você reconhecer que isso está ligado ao grau da sua ansiedade, porque você não trouxe para você a calmaria, porque você não trouxe para você a observância no que tange é que as coisas devem ter limites, deve ter equilíbrio, até mesmo na ajuda para com as pessoas. Então, não necessariamente você dá todo tipo de ajuda que você vai baixar o seu estresse, que você vai baixar a sua angústia, que você vai baixar a sudorese, o excesso de suor, o seu nervosismo, mas no sentido de que você tem que aprender a se acalmar, para você aprender a acalmar essa ansiedade em ajudar as pessoas. Que isso está muito ligado ao que você pensa, posteriormente ao que você sente e depois ao que você faz. Então, sobre ainda, no que tange a acalmar a ansiedade em ajudar, ela fala aqui um ponto muito bacana que a gente não pode deixar desapercebido,
passar desapercebido. Que ela fala que provavelmente quando você ajudava, você era elogiado. Sim, era um tipo de reforço que você tinha, provavelmente, né? Claro que a pessoa que te explorava e que via como benefício você ser um codependente emocional, você ser uma pessoa que sempre prestava, né, favores, benefícios, é uma pessoa que sempre vai te elogiar. Nossa, como você ajuda, né? Como você é uma boa pessoa. Nossa, como você é bacana. Então, em contrapartida, enquanto um abusador, como narcisista, dentre outros pessoas abusivas, ela tem ali o senso de grandiosidade muito inflado, né, como o narcisista, que é uma questão de ego, né, que ele quer explorar as pessoas por achar que ele é muito especial, enquanto a partida o codependente emocional também tem um pouco também da sua soberba, o seu ego também fala muito, de forma indireta, de forma inconsciente, sem que ele perceba. Porque se ele foi criado e ela foi criada codependente emocional, enquanto codependente emocional, a fazer as coisas pelas pessoas e se sentirem bem com isso, porque foi reafirmado dentro dele e dela que ela tem que servir e ele tem que servir as pessoas, então isso também está ligado ao seu ego, à sua soberba também. Né, inconsciente, embora você não pare a pensar sobre isso, mas é uma soberba inconsciente, porque à medida que você faz, você se sente importante, você se sente amado, você se acha, como se diz, necessário para aquela pessoa. Então entenda que se você não fizer por aquela pessoa também tem que passar alguns processos na vida também, né? Que você não é aquela pessoa dotada de resolver todos os problemas, minimamente o seu, né? Você tem que resolver o seu, né? Então imagina você achando que você vai resolver o problema do mundo. Então isso é muita soberba, isso é algo muito egóico, assim, relacionado ao ego, e isso também não vai te fazer bem. Então é repensar sobre isso também, né? Esses elogios, a forma com que você era reforçado enquanto criança. E engraçado que você ter essa soberba, você se achar tão importante no sentido de sanar o problema de uma pessoa, te coloca num lugar muito assim, no pódio, num lugar muito alto, sabe? E ser colocado num lugar muito alto traz pra gente também, embora mexa com o nosso ego e é algo bem vaidoso, também se a gente for pensar de um outro ponto, é um lugar muito, como se diz, um lugar cruel. Porque ao mesmo tempo que as pessoas pensam que você vai dar conta disso, no sentido de que você tem que ser um bonzinho, uma boazinha, e você acredita nisso também, isso requer muito de você também. E não se dê esse lugar de ser a boazinha, de ser a soberba, de ser aquela pessoa que vai dar a solução para todos os problemas. Porque à medida que você se der esse lugar, eu tô falando de mim, porque eu sou codependente emocional e eu venho tratando isso, à medida que eu trato as pessoas e à medida que eu me trato, que é uma faca de dois gumes, você corta de lá e de cá. E eu não vendo aqui falácias e não vendo aqui mentiras, é aquilo que eu falei para vocês. O codependente emocional é um gerúndio, que eu costumo dizer. É um descobrindo, é um despertar, despertando, é um criando limites, criando bordas, é dizendo não. Então, se remete a uma noção de fazer, ir fazendo. Então, você vai fazendo e vai se descobrindo, vai se poldando. Então, descer desse pódio mesmo, sabe, da soberba, para que você não se cobre tanto, para que você não se veja nesse lugar tão alto que, ao invés de massagear o seu ego, sabe, na verdade está te exigindo muito, né, esforço, deslocamento em direção do outro, enquanto deveria ser em direção a você, tá certo? Coloquei aqui também, desconverse sobre suas emoções, que ela fala sobre isso também, a respeito de descobrir a maneira de ser, falando aqui, converse sobre as suas emoções, no sentido de você aprender sobre as suas emoções, gerenciá-las, né, que a gente não controla as nossas emoções, já conversamos sobre isso, né, nós aprendemos a gerenciar, acolher, né, aquelas ditas emoções negativas e positivas, né, pode ser uma tristeza, uma raiva, uma depressão, que seja, mas você acolher, você tentar decidir sobre descobrir por que aquela dita emoção negativa veio até você, né? Então, buscar a causa daquilo. Então, buscar aqui também entender as suas emoções. E assumir também a responsabilidade. Então,
sobre... Então, descobrir também a sua maneira de ser também é ver se você também assume responsabilidades. Ou você fica naquele lugar em que você se culpa, né? Porque se culpar é muito fácil. E aí, quanto à sua responsabilidade, o que você faz com isso? É uma frase que Freud diz, é o seguinte, que eu acho muito interessante. Não sei se é com essas palavras, mas é basicamente isso. Do que se queixa... Não, mas basicamente o que você faz sobre aquilo que você se queixa? Qual é a sua responsabilidade sobre aquilo que você se queixa? Ou seja, você vai ficar sentada aqui encostada e só reclamando? Ou você se coloca em um lugar de responsabilidade para mudar sobre aquilo que você se queixa? Então, buscar estar parado, inerte ou fazendo alguma coisa, ambas são escolhas. Então, só o caso de eu escolher estar parada aqui e só culpando, isso também é uma escolha. Beleza, mas qual a sua responsabilidade frente a isso? Né? Então, assumir responsabilidades. Então, é descobrir a sua maneira de ser. Descobrir se de fato, ao invés de se culpar, você assume responsabilidade por você mesmo. Tá? Uma outra maneira também de descobrir a sua maneira de ser é descobrir o que precisa fazer, né, para cuidar de você mesmo. Então, tudo aquilo que você fazia para o outro, faça por você. Você vai ver como é gostoso, como tem retorno, é amor próprio, você desenvolve a chave do pessoal, do profissional, que é o autoconhecimento. O retorno é certo, porque você está investindo em você, tá certo? E você não vai lidar com a ingratidão das pessoas, porque você vai ser grato por você mesmo, por ter se levantado, por ter se ajudado, tá? E coloquei aqui também, torne suas decisões baseadas na realidade, quando estiver calmo, que é isso que ela fala também. Descubra a sua maneira de ser nesse sentido. As suas decisões estão pautadas na sua realidade? Você está pautado na sua calma? Você está com o pé no chão, né, para se observar e julgar as coisas que você faz? Então descubra se você toma suas decisões na sua realidade, tá bom? Então um beijo, fique com esse vídeo que foi Descubra Sua Maneira de Ser, tá certo? Pautada nesse livro maravilhoso aqui da Melody. Um beijo e fiquem com Deus.